Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Mais uma semana abençoada, nós estamos na presença do Senhor Jesus e vamos aprender esta semana mais uma lição da Revista de Jovens da Escola Bíblica Dominical pela CPAD. Vamos falar sobre a liderança de Moisés. Aqui do ladinho vocês vão acompanhar. Lição de número 3, 16 de outubro de 2022. Será realizada essa lição. Vemos aqui a figura de um homem com 2 tábuas na mão, simbolizando Moisés. Temos o nosso texto principal. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo 3:15. Temos o resumo da lição. É Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. Leitura semanal. Segunda-feira, Jeremias, capítulo 1, 4 e 5. O chamado vem de Deus. Terça, Êxodo, capítulo 33, do 12 ao 17. A presença de Deus na vida do líder. Quarta, Atos, capítulo 7, verso 22. A instrução de um líder. Quinta, 2 Timóteo 2 e 15. O líder aprovado. Sexta-feira, Hebreus, capítulo 11, versos 24 e 25. As escolhas de um líder. E sábado, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13. Delegando a autoridade. Passando a nossa página, temos os objetivos da lição. Explicar o preparo para a liderança na vida de Moisés, compreender como se deu o chamado de Moisés e mostrar a importância do líder saber delegar tarefa. Temos a interação com o professor, orientação pedagógica, texto bíblico. Está em Êxodo, capítulo 18, dos versículos 14 ao 27. Leia na sua sala com seus alunos. Abaixo temos a introdução. Temos também 3 tópicos e cada um deles com 3 subtópicos. Primeiro tópico, o preparo de Moisés. Com o primeiro subtópico, o preparo em família. 2, o preparo no palácio de Faraó. E o 3, o preparo no deserto. Temos um subsídio para o professor. Segundo tópico, o chamado de Moisés. Com o primeiro subtópico, a natureza do chamado. O segundo, a importância do chamado. E o terceiro, a experiência do chamado. Mais um subsídio. E temos o terceiro tópico da lição, que diz assim: delegando tarefas. Primeiro subtópico, evitando a sobrecarga de trabalho. Segundo, aprendendo a ouvir. E terceiro, há espaço para os outros. Mais um subsídio. Estante do professor. Tem a hora da revisão e a conclusão. Temos aqui uma anotação também, se o professor quiser anotar alguma coisa. Essa revista tá uma bênção. E a lição dessa semana também não deixa de ser bênção do céu. Antes de entrar no assunto da lição, eu quero começar falando para vocês um pouco sobre o que aconteceu antes de Moisés nascer. E o porquê Deus precisou da liderança de Moisés e o porquê Deus escolheu Moisés. Quem lê a Bíblia, quem gosta de ler, já conhece bem a história. Quem está aprendendo, é muito bom saber. E quem ainda tem dúvidas sobre alguma coisa, vai tirar hoje dessa história. Nós sabemos que o povo de Israel teve um período que viveu em escravidão, não é assim? O livro de Êxodo fala da escravidão. Essa expressão traz para nós a ideia de uma pessoa que está sob controle absoluto de outra por meio da força. E
para essa pessoa trabalha sem qualquer direito. Se nós formos observar, hoje já é difícil imaginarmos alguém trabalhar, um trabalho escravo, mas sabemos que tem. Tendo em vista os avanços na esfera social que o homem moderno obteve por meios democráticos, falar em trabalho escravo em nossos dias é uma coisa absurda, apesar de ele existir em muitos lugares do mundo. Não se pode pensar em um trabalho que não seja remunerado, exceto o voluntário. Nem se pode imaginar pessoas trabalhando sem hora de descanso e ainda sendo tolhidas de direito como descanso e alimentação adequada. Mas no mundo antigo, a escravidão era uma prática bem difundida. Uma pessoa poderia cair nessa situação como caso fosse vendida por familiares, ou se fosse uma presa de guerra, ou mesmo se não pudesse pagar dívidas. O certo é que era uma situação constrangedora e humilhante para homens e mulheres que se viam envolvidos por ela. Então, o livro de Êxodo narra o princípio da escravidão do povo hebreu pelas mãos dos egípcios. Um rei se levantou no Egito e esse monarca não tinha prazer em recordar a história daquela nação. Ele não conheceu José. E essa expressão pode indicar que esse novo rei não soube que o Egito anteriormente passara por um período de extrema provação, quando os alimentos se tornaram escassos e que se não fosse pela instrumentalidade de José, filho de Jacó, o Egito provavelmente não subsistiria. Então, esse rei, ele não estava nem aí para saber da história deste povo. E para vocês terem uma ideia, ele começou a se preocupar, porque era um povo que o Senhor abençoava muito, crescendo em números, eram abençoados. E a desculpa desse rei, com certeza, era preocupado. Deixa eu ver aqui se vai ter essa partezinha. E se esse povo se virar contra nós? E assim as histórias e as desculpas do rei, porque nós sabemos que a intenção verdadeira deste homem era prejudicar o povo de Deus. Nós sabemos também que este povo, eles não viveram só na escravidão. Quando José morava lá, os israelitas, os hebreus, moravam no Egito, porém não viviam nessa escravidão, Deus fora misericordioso para com os egípcios, dando-lhes um administrador como José. E muito tempo depois, o Egito decide retribuir o livramento dado por José, usando os hebreus como mão de obra escrava. Essa foi uma forma muito ruim de demonstrar gratidão, mas de forma geral, essa é a tendência humana, infelizmente. Esquecemos-nos das bondades de Deus e nos tornamos senhores das bênçãos que Ele nos tem dado graciosamente. A opressão dos egípcios contra os israelitas era tão grande que Deus disse: por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios. Êxodo capítulo 3 e 8. Vemos que quando aquele povo começou a sofrer bastante essa escravidão, eles clamaram a Deus. Quem está preso em uma escravidão deseja ser livre. E nós vemos aqui que não foi à toa que Moisés escreveu: e aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Êxodo capítulo 2, do 23 ao 25. O rei que decretou a escravidão falecera, mas seu sucessor manteria aquele sistema até que Deus visitasse o seu povo e o libertasse daquela situação. Deus não perdeu o controle da história. Ele apenas estava esperando o momento certo para agir. Este povo sofreu na mão dos egípcios durante 400 anos. Eles não reconheceram que o motivo daquele povo estar crescendo no meio deles é porque a bênção do Senhor estava sobre a vida deles. E eles quiseram, como eu falei para vocês, inventar histórias para que assim
viesse maltratar aquele povo. Só que o povo de Israel, os hebreus, eles não tinham intenção nenhuma de prejudicar o povo egípcio. E aí vem o nascimento de Moisés. Moisés nasceu em um momento desfavorável aos filhos de Abraão no Egito. Quando Moisés nasceu, estava aí a turbulência, né? No tempo aí do reinado desse rei. Você pode perguntar, mas Moisés, ele não era o mais velho da casa dele? Quando Moisés nasceu, ele tinha mais 2 irmãos. Vamos aqui falar sobre a mãe e o pai de Moisés, né? Quem sabe o nome do pai de Moisés, da mãe de Moisés e de que tribo eles eram? Pessoal, eles eram da tribo de Levi, que Levi era irmão de José. Porém, nós não sabemos quanto tempo teve, quantas descendências teve da tribo de Levi para chegar até Moisés, para chegar até eles. E o nome do pai de Moisés era Amrão e da mãe Joquebede. Amrão casou com Joquebede, que era tia dele. Teve 2 filhos antes de Moisés, Miriam e Arão. E pelo que eu estudei aqui neste livro, Arão era mais velho que Moisés 3 anos. Então quer dizer que quando Arão nasceu, eles não estavam passando por essa situação ainda, né? A coisa ficou feia no tempo que Moisés nasceu. Miriam também já era grandinha, que com certeza ela já ajudava a mãe dela em casa. E assim vocês vão ver que Miriam foi bênção também na vida de Moisés e da sua mãe, ajudando ela assim, sendo intermediária aí entre a filha do rei e Joquebede. Sabemos que Moisés nasceu naquela época que teve um decreto que o rei falou, todo bebezinho que nascesse menino era para jogá-lo no rio Nilo, né? Porque lá no rio Nilo a criança morria afogada ou crocodilos comiam as crianças. Olha o tamanho da crueldade. Porém, o que aconteceu? Teve 2 mulheres que foram escolhidas, a Cifrá e a Poá, para fazer o parto dessas mulheres israelitas. Porém, elas eram tementes a Deus e não entraram na onda de Faraó. O que elas disseram para o Faraó? Falaram, olha só, elas são muito espertas. Elas quiseram dizer assim para ele, que quando chegavam lá, elas já tinham tido a criança. Mas o rei não se conformou com essa história não. E falou assim, então, toda pessoa está livre para entrar na casa dos israelitas, ver o sexo do bebê e, se for meninos, jogar no rio para morrer afogado ou que os crocodilos comessem eles. Ou se tivesse alguma israelita passando na rua com um bebê, eles também, qualquer egípcio, eles podiam chegar, tomar a criança do braço das mães, verificar e assim matar aquelas crianças. Mas o Senhor é fiel e as mãos deles teve estendida sobre a vida daquela família, porque Joquebede foi uma mulher corajosa. Arão também foi um homem de fé. Eles, durante 3 meses, ela ficou ali com Moisés em casa e livrando Moisés e crendo na proteção do Senhor. Depois disso, ela faz aquele cestinho de junco, betumou, colocou no rio e ali com certeza ela sabia que Deus ia cuidar do filho dela. Ela foi uma mulher de fé. E quando ela coloca aquela criança ali, a Miriam ficou acompanhando, né? E a filha de Faraó foi se banhar no rio e viu aquele cestinho, pediu para as meninas lá pegar o cestinho para ver o que era. Quando ela abriu, ela viu Moisés chorando. Ela se compadeceu de Moisés. Ela entendeu logo que era um bebê de uma hebreia. Aí vem Miriam e fala para ela e pergunta se ela quer que ela procure uma mulher para amamentar a criança. E assim ela permitiu. A Miriam foi em casa, chamou Joquebede. E para vocês verem o cuidado de Deus, Joquebede ainda foi remunerada para cuidar do seu próprio filho. Olha só que Deus fiel. Então hoje, na nossa vida,
não é diferente. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem um plano para a nossa vida. Ele nos formou para nós fazermos uma missão na terra. E nós também temos uma história. O Senhor Jesus, com certeza, Ele tem nos livrado, nos protegido. Cada um de nós temos uma história a ser contada. Cada um de nós sabemos por onde passamos. E sabemos que a mão do Senhor está sobre nós. Sabemos os livramentos, muitos nós sabemos. Não sabemos de todos, porque nem todos nós vemos. O Senhor nos livra durante o dia que a gente nem imagina. A gente vê o dia, mas o dia foi normal, passou, não aconteceu nada. Aconteceu sim, os céus se moveram para nos livrar, para cuidar de nós. Não foi um dia comum, não é assim? Deus vai e prepara esta bênção para Joquebede, para que assim ela venha cuidar do seu filho. Deus chama seus escolhidos nas mais diversas funções. Então, o Senhor tem um chamado para cada um de nós ainda hoje. Moisés, ele passou por 3 fases da vida dele. Deus chamou Moisés e ele teve um tempo em casa com a sua mãe. Ele teve 3 fases da vida dele, né? Ele foi criado com a mãe e a Bíblia diz que ainda é moço. Ninguém sabe qual a idade ao certo, mas assim, é moço. Então ninguém sabe se Moisés era um adolescente. Quando Moisés estava pronto, né? A mãe amamentou, cuidou dele. Com certeza essa mãe ensinou os princípios da palavra de Deus. Ela falou sobre Deus para ele. E Moisés vai para o palácio. Lá ele ficou até os seus 40 anos de idade. Porque vamos dividir a vida de Moisés em 3 fases. Moisés nasce, foi colocado no rio. Do rio, a filha de Faraó o viu e assim entrega a mãe dele, sem saber que era mãe, para cuidar de Moisés. Moisés, sendo moço, vai para o palácio e lá ele foi adotado por a filha do rei, que o chamou de Moisés, que quer dizer tirado das águas. E ali ele ficou sendo considerado neto do rei até os seus 40 anos de idade. Moisés viu muita coisa e aprendeu muita coisa. Deixa só eu ler aqui para vocês que Moisés estudou nas melhores escolas daquela época. Já era para eu ter deixado aqui aberto. Moisés passou sua juventude no palácio real como filho de uma princesa egípcia. Ele frequentou as mais renomadas universidades egípcias, inclusive a de On, está em Atos 7:22. O Egito era então uma potência mundial. Na educação superior egípcia, constava, conforme as histórias e as descobertas arqueológicas, administração, arquitetura, matemática, astronomia, engenharia e por aí vai. Também vi aqui sobre outros estudos que falam que ele, enquanto esteve no palácio, ele aprendeu a língua, a cultura, as artes, os estilos de guerras dos egípcios. Então é o que eu quero dizer para você também, que o Senhor nos chama para fazer uma obra e nós temos uma caminhada. Cada processo que passamos, o Senhor, Ele vai trabalhar na nossa vida. Cada fase que passamos não é em vão. Não é fácil entender as dificuldades, mas não é em vão. Então, para um pouco. Para e pensa. Meu Deus, essa dificuldade que eu estou passando aqui, o Senhor vai me usar para algo amanhã. Pode ser em qualquer área da sua vida. Tá difícil? Moisés também passou por processos. Ele passou por processos para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Ele aproveitou a vida dele estudando. Então é como nós vimos aqui, o Senhor chama, mas o líder tem que se preparar. Você tem que se preparar vendo na sua vida pessoal o que é que está acontecendo. E assim você vai ganhando experiência para chegar onde Deus quer que você chegue no tempo certo.
há um tempo certo para cumprir a missão. O Senhor não mandou Moisés nem antes e nem depois. Ele chegou na hora certa. Bem assim é conosco. Moisés aprendeu nas melhores universidades, como eu li aqui para vocês, da época. Ele aprendeu tudo isso, então ele já estava lá sabendo sobre a língua, a cultura, as artes, os estilos de guerras egípcios. Ele estava preparado, ele entendia como funcionava lá no Egito. Porém, Moisés vê um egípcio maltratando um israelita, um hebreu. E o que é que ele faz? Ele foi lá e matou o hebreu. Aí o que acontece? Ele vê dois brigando, discutindo, digamos assim, uns dias depois. Quando ele foi falar para eles, quem é tu? Vai nos matar como tu matou um egípcio? E ali Moisés disse, rapaz, já descobriram o negócio. Então Moisés foge para o deserto de Midian. Olha bem aí a segunda fase da vida de Moisés. Então Moisés, dos 40 aos 80 anos, ele ficou lá no deserto de Midian, que é lá perto da família, né, de Abraão e Quetura, né, que quando Sara morreu, Abraão casou novamente com Quetura. E ele ali passou mais 40 anos cuidando de um rebanho. Ele era pastor de ovelhas, olha que legal, quem sabia disso? E ali ele casou-se. E Moisés casou com quem? Zípora, filha de Jetro. Ele casou com Zípora e teve 2 filhos. O nome do primeiro filho de Moisés, deixa eu ver se eu notei aqui direitinho, que eu me lembro de Gerson. E eu não estou lembrada do nome do outro. E aí ele passou esse tempo lá no deserto. Ali ele aprendeu a cuidar de ovelhas, ele aprendeu também a liderar, a ver a dificuldade das pessoas, ele ajudou, ele cuidou. E quando Deus viu que Moisés estava preparado, aí Deus diz, agora sim, Moisés está pronto para a grande obra. Aí vai lá e chama Moisés. Onde foi o primeiro encontro de Moisés com Deus? Ou melhor, de Deus com Moisés, porque foi Deus que chamou Moisés. O primeiro encontro deles foi lá na sarça, né? Na sarça ardente. Deus sempre tem um objetivo quando chama de seus servos para que exerça alguma função ou ministério e tem sua forma própria de preparar seus escolhidos, como aconteceu com Moisés. Na prática, nunca estaremos sempre prontos para atender a voz de Deus. Sempre faltará alguma atitude da qual só teremos ciência quando vivermos no meio da jornada. Ainda assim, em sua paciência, Deus nos pede que andemos confiando nele e não que acumulemos a bagagem de conhecimento e experiências antes para depois decidir que vamos obedecer. Quando foi chamado por Deus, Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro. Após ter passado 40 anos no Egito como membro da corte de Faraó, tendo recebido a educação própria de sua classe social, Moisés foge do Egito por ter matado um egípcio. Ele passou a próxima temporada de 40 anos auxiliando seu sogro a cuidar de ovelhas em uma região desértica, onde aprendeu os caminhos do deserto, a forma como sobreviver nele, os tipos de animais existentes na região e questões relacionadas ao clima. Vamos voltar lá na sarça. Aí você pode dizer, mas o que era a sarça? A sarça é uma árvore e essa árvore, tem árvores lá e é comum elas pegarem fogo, né, no deserto, essas árvores. Porém, quando Deus aparece na sarça, essa sarça não queimava a árvore. O fogo estava ali, mas não queimava a árvore. Então, a sarça ardente não consumia. E o fogo normal queima ela. Então, você já quebra os padrões de pessoas que querem dizer, mas não foi nada de extraordinário, porque essas árvores, elas costumam queimar no deserto, com certeza. Porém, eu quero ver um fogo que não queima. Alguém já viu? Coloca aqui, porque eu nunca vi. Só da presença do Senhor. Então, ali, Deus se revelou para Moisés e confirmou o chamado na vida dele. Então, agora vamos para a nossa
lição. E eu vou falar agora só os tópicos, porque vocês vão estudar, vocês vão orar e o Espírito Santo vai orientar vocês. O preparo em família. Com certeza, Joquebede e Arão, eles aproveitaram o tempo que passaram com Moisés para ensiná-lo a ser servo do Senhor. Este povo aqui, com certeza, prova que era um povo temente a Deus. A mãe de Moisés teve tempo suficiente para ensinar-lhes os princípios divinos. Deus atuou direta e soberanamente na preservação da vida de Moisés desde os seus primeiros dias de vida, para um propósito bem definido e específico. Quando Joquebede entrega o seu filho, a filha de Faraó, ela já tinha feito o que todas nós, mães, estamos fazendo ou devemos fazer: ensinar o caminho, a verdade e a vida para os nossos filhos. Porque nossos filhos não vão ficar sempre conosco. Nós não somos sementes, não somos eternos aqui na terra. Somos eternos espirituais. Por isso precisamos estar ali orientando os nossos filhos, desde pequenos, ensinando a palavra do Senhor e guiando no caminho certo. Aí veio o preparo no palácio, como falei para vocês. Vocês vão estudar o preparo no deserto e para vocês terem uma ideia. Mas me diga uma coisa. Deus me usa se eu não tiver conhecimento? Usa. Mas também ele não descarta se você tiver conhecimento, porque o Senhor, ele se utiliza do que nós temos também. E se eu não tenho, eu tenho que buscar conhecimento. Líderes estão levando o povo para algum lugar, para algum alvo, para o alvo. Nós somos chamados para levar o povo até Cristo. Então nós precisamos sim estar buscando conhecimento, conhecendo Cristo, seguindo o caminho que ele quer que sigamos. A decisão que Moisés conduziria os hebreus à terra prometida não foi humana, mas divina. Logo, a natureza do seu chamado foi divino. Então, a honra e a glória nunca é para Moisés, nunca é para o homem, é sempre para Deus. O líder que realmente foi chamado por Deus não deve trabalhar em benefício próprio, mas sempre buscando honrar a quem o chamou. A importância do chamado. Ao ser informado por Deus de que seria responsável pela libertação e liderança do povo hebreu, Moisés apresentou suas dúvidas, os seus medos e as suas limitações. Então, sim, devemos ser humildes, reconhecer que não sabemos de nada, não somos nada e não temos nada. Mas não é motivo para parar. Nós temos que ter fé. Porque quem nos criou nos conhece melhor do que a nós mesmos. Então, se o Senhor te chama e tu diz assim: mas eu não sei falar, mas como eu vou guiar, mas quem sou eu? Tá errado, o Senhor até entende. Porém, você tem que ter fé e fazer o que Ele está mandando você fazer. Porque a obra, quem manda é Ele. O Senhor não nos deixa só. O Senhor é quem nos chama e nós temos que ter fé nele e fazer o que Ele quer. O líder consciente do seu chamado sempre buscará a glória de Deus e o bem do próximo. Teve a experiência do chamado, que não podemos nos esquecer de que Deus não mudou e que continua chamando pessoas para a sua obra. Temos isso em mente, sabendo que o Senhor sabe das nossas limitações, sim, mas Ele está pronto para nos ajudar. Moisés foi chamado para fazer esta obra. Deus fala com ele na sarça. Ele diz: ai, Senhor, mas eu não sei falar, não sei fazer, né? Vocês já sabem aí a história e vocês vão ler mais ainda. Mas ele entendeu que o Senhor tinha um chamado na vida dele. E ele foi. E assim, vocês vão estudar sobre as vezes que ele foi lá até Faraó, conversou com ele. Imagina a cabeça de Moisés, o que ele pensou. E agora, chegando lá, o povo vai lembrar que eu matei um egípcio. Porque Moisés, antes da presença de Deus, antes desse encontro com Deus na sarça, ele era uma pessoa. Ele agiu do jeito dele. Ele foi lá, viu aquele povo sofrendo, que era o povo hebreu, e ele foi e livrou. Porém, depois que ele tem esse encontro com Deus, o homem, quando tem um encontro com Deus, o verdadeiro encontro com Deus, não tem como ele não ser diferente. E ele foi considerado
o homem mais manso da terra. E ainda, ele é um exemplo, né? Ele é tipo assim, ele representa Jesus. Jesus, ele veio para nos libertar, Moisés também libertou um povo. Lógico que o ser humano nunca chega aos pés de Jesus, por isso que diz assim, ele foi parecido, a obra que Moisés fez foi parecida com a de Cristo. E este homem era amigo de Deus, ele tinha intimidade com o Senhor, e o Senhor fala que falava com ele boca a boca. O Senhor falava com ele, ele via a semelhança de Deus. Vocês vão estudar sobre isso. E o terceiro tópico, que é delegando tarefas. Então, Moisés começou a conduzir pessoas. Mas o que é que o terceiro ponto diz? Que ele, o líder, tem que evitar a sobrecarga. Moisés, ele estava fazendo a obra do Senhor, sim, porém ele estava sobrecarregado. Então, o sogro de Moisés chega, Jetro, e diz a Moisés que ele estava sobrecarregado e ele não ia conseguir fazer aquela obra sozinho, porque a obra era grande, aquela obra que ele estava fazendo era grande. Moisés ficava ali sentado, atendendo um monte de gente durante o dia, aquele povo em pé, cansativo, e vinha lá os problemas grandes, os problemas pequenos, e Moisés, para resolver tudo, como que um só ia dar conta? Não dá conta, líder sozinho, não faz nada, não tem condições de fazer, é cansaço na certa, é estafa, adoece. Jetro, vendo aquilo, disse, Moisés, vou falar aqui com minhas palavras, tá? Imagino que, Moisés, rapaz, o trabalho é bonito, a obra é grande, mas tu não vai dar conta desse povo. Tanto tu vai ficar cansado, como tu pode adoecer, como esse povo. Então faz assim, procura homens de confiança para te ajudar. E Moisés ficou atento àquilo ali. E ele chama uns aí para liderar, te ajudar, pegar aquelas causas mais simples, eles resolvem. Traz só as mais difíceis para tu, rapaz. Moisés ouviu, entendeu, que vocês vão acompanhar isso na leitura bíblica, e ouviu, que é o segundo subtópico do terceiro tópico, ele ouviu o seu sogro. E ele fez conforme o seu sogro disse. Moisés estava sobrecarregado e não sabia. Ele só percebeu a sua real condição quando seu sogro lhe advertiu a este respeito. Enquanto Moisés via as suas muitas tarefas como algo normal e rotineiro, Jetro viu como uma tragédia anunciada. Êxodo capítulo 18, do 14 ao 18. 2 fatores importantes devemos considerar a respeito de Jetro. Ele era mais experiente que Moisés e sua visão era de alguém que estava vivendo fora daquele contexto. Sendo assim, Moisés teve a oportunidade de ser orientado por alguém com uma percepção mais acentuada do que ele em algumas áreas e que enxergava o quadro de outro ponto de vista. Então, líder, não pense que porque você está liderando, você não precisa ouvir pessoas. É muito importante ouvir pessoas. Lógico que você não vai tomar as decisões todas de alguém, mas ouvir conselhos de pessoas mais experientes, pessoas que estão sabendo o que estão dizendo é importante. Pessoas mais sábias que estão assim, fora do contexto. Pessoas com mais experiência de vida. Quero dizer para vocês, pode ser tanto na idade ou alguém que já vem trabalhando há muito tempo. Pode ser até mais novo que você, mas já vem trabalhando há muito tempo e chegar e te aconselhar e dizer assim, olha, não é por aí. Assim você vai cansar, vai devagarzinho, vai por aqui. Chama alguém para te ensinar, chama alguém para te ajudar. É muito importante ouvir. É muito importante ouvir as pessoas porque tem muitas pessoas que estão há muito tempo trabalhando na obra do Senhor.
fazendo o que você está fazendo hoje, independente da sua idade. Porque Deus, ele não está preocupado com idade, ele não pega esse mais novo, coloca na obra, o mais velho ele descarta, não. Ou o mais velho tem mais, como é que eu posso dizer, o Senhor considera mais. Não, não existe isso para o Senhor. Mas nós precisamos estar sempre ouvindo pessoas que já passaram por aquilo que nós estamos passando. Por aquelas pessoas que estão há muito tempo liderando. Entende? Então, veja só. O terceiro subtópico diz assim: há espaço para outros. Então, Moisés ouviu a orientação do seu sogro, que lá em Tiago também acho muito interessante. Tiago 1,9 diz: portanto, meus amados irmãos, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Não é assim? Moisés, ele foi humilde, ele soube ouvir, fez como Jetro disse. E Jetro ainda falou assim: escolhe uns, eu vou dar um exemplo. Escolhe uns para cuidar de 1000, escolhe outros para cuidar de 100, escolhe outros para cuidar de 50, escolhe outros para cuidar de 10. E Moisés fez de acordo com o que ele conhecia aquele povo ali ao redor dele. E assim foi bem sucedido. A obra do Senhor cresce. Então, meu querido e minha querida líder, você está fazendo uma missão para Deus, mas nós não fazemos nada sozinhos, nem sozinhas. Precisamos de ajuda. Preste atenção se você está pegando carga demais. Mas quando é que eu sei que eu estou com uma carga muito grande? Quando aquilo ali me cansa, fico desmotivada, fico sem energia, aí você adoece, pode vir a depressão, vem a estafa e muitas outras coisas. Então, você vai olhar a sua liderança, a partir de hoje, você vai ver se está sobrecarregado, sobrecarregada, e vai resolver essa situação. Ore ao Senhor, peça ajudantes a Ele. Deus vai te orientar, Deus vai te dizer, sabe por quê? Porque na obra do Senhor, não só nós somos úteis. Toda a igreja é útil para o Senhor. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo, ele tem vários membros, tem várias funções. E cada um é alguma coisa. Só na minha mão tem 5 dedos, nenhum do mesmo tamanho, cada um tem a sua função. Meu rosto, os olhos, nariz, boca, cada um faz algo. Meu ouvido, sem falar, dentro de mim, o coração, os nossos órgãos, o nosso cérebro, cada um faz uma coisa. A obra do Senhor sempre há lugar para todos. E a conclusão: Moisés foi preparado para a missão que recebeu do Senhor e demonstrou ter consciência de seu chamado divino. Por intermédio da liderança dele, aprendemos que ninguém pode liderar sozinho, pois tal tarefa exige ajuda. O líder precisa se cercar de pessoas que o ajudem a cumprir com sua missão no reino de Deus. Além de tudo, além de líder, você com certeza é mãe, é pai, você é filho, é filha, você precisa ajudar em casa, você precisa também ter a sua vida pessoal e tem que ser tudo com ordem e decência. Então, o Senhor Jesus nos convidou hoje para aprendermos que só Ele é quem é onipotente, onipresente e onisciente. Amém? Então, que o Senhor Deus abençoe a sua vida poderosamente. Essa foi a nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical da Sala de Jovens. Eu espero ter ajudado vocês. E você, assistindo essa pré-aula, com certeza você vai ter mais ideias, o Espírito Santo vai te orientar e você vai dar uma aula abençoadíssima. Mas antes dessa aula abençoadíssima, você precisa olhar para você e ver como é que está a sua liderança. Pois já passaram 2 temas muito importantes e nós temos que estar seguindo a palavra do Senhor, porque o Senhor é sempre ordeiro. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continue fazendo a obra do Senhor e a obra que o Senhor entregar na tua mão, faz de acordo com as tuas forças. Amém? Até a próxima aula, em nome de Jesus. Cheiro no coração.